Olá, alunos, bem-vindos a mais um vídeo do módulo de TV e vídeo, da pós da especialização em mídias da educação. E hoje eu quero trabalhar com vocês um pouco do que vai ser a prova de vocês agora nos próximos dias, e aproveitar também para discutir, aprofundar algumas questões, visto que no decorrer da disciplina a análise das cenas acabou rendendo boas discussões, bons trabalhos, e me parece que é o que chamou a atenção. Então eu preparei algo um pouquinho diferente para além da revisão, para a gente trabalhar aqui nessa videoaula, nessa web conferência, de certa forma. Seria muito interessante, inclusive, que essa webconferência de fato fosse ao vivo, para que a gente pudesse trocar algumas ideias, e eu realmente gostaria de saber do que vocês acharam em relação aos filmes que eu pedi para que vocês assistissem, seja o Onde os Fracos Não Têm Vez, o Cronicamente Inviável e o Corra, Lola, Corra. Antes de falar um pouquinho dos filmes em si, vou falar, claro, da nossa prova. Como a disciplina ela é bastante pequena, são apenas 2 partes, eu dizer que vai cair tudo não é um exagero, porque na verdade não é tanta coisa assim. Minha recomendação principal, claro, é que vocês leiam os textos básicos da disciplina, dos cadernos, enfim, os textos complementares e, sobretudo, o texto do Leminski. Isso porque, ao meu ver, o texto do Leminski ele carrega em si, basicamente tudo aquilo que a gente quer discutir e que motiva a nossa disciplina, que é lançar uma perspectiva crítica sobre os meios de comunicação, em especial a TV e o vídeo. Bom, para falar um pouquinho sobre esse texto, acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o próprio Paulo Leminski. Eu escolhi ele porque, além de ser um poeta interessantíssimo, um poeta muito importante para o Paraná e pouquíssimo reconhecido, tanto é que, há um tempo atrás, se você queria alguma edição do Catatal, que é a sua principal obra em prosa, você tinha que pagar 200, 250 reais numa edição pela estante virtual. E agora, que está sendo relançada a sua obra, finalmente, o Catatal foi relançado, agora que são elas foi relançado, a biografia dele foi relançada, então agora que está sendo revisto. Claro, isso muito tarde. Até um tempo atrás, era muito comum, por exemplo, você ver livros da Helena Colodi, claro, uma escritora fantástica, mas muito menos perigosa, talvez não tão inquietante quanto é o Paulo Leminski. E para entender a poesia do Paulo Leminski, sobretudo o haikai, a gente pode fazer um paralelo com o jazz, por exemplo, porque ele escreve como um jazzista. Em que sentido? Nos anos 30, vou fazer um pequeno paralelo, para tentar ficar um pouco mais fácil. Até meados dos anos 30, o jazz ele era basicamente comandado pelas big bands, que tocavam um gênero swing, que é um jazz mais dançante, vamos dizer assim, sendo que essas big bands quem estava à frente dela eram os brancos. Nos anos 40, começa a haver aí uma pequena ebulição, de uma inquietação, esse fato dos negros serem grandes músicos, serem a base dessas big bands, e sempre está aí no segundo plano. E começa então a surgir um jazz um pouco mais individual, ou pelo menos quintetos, quartetos, trios formados por negros. Os negros assumem essa primeira posição, essa frente do palco. E é um espaço onde eles desenvolvem o chamado jazz bebop, que é onde eles levam os seus instrumentos ao seu limite, tocam um jazz frenético, um jazz que ele é intenso, insano, ele é subversivo, ele é perigoso, ele é impactante até de se ouvir. No meio dessa ebulição dos anos 40, surge um personagem chamado Miles Davis. Miles Davis ele lança um disco muito, por mais que ele tenha surgido no bebop, ele acaba lançando um disco chamado The Birth of the Cool, que é um disco que vai dar origem ao que se chama de cool jazz, que é um jazz justamente oposto do bebop.
que ao invés daquele frenesi de notas, aquela montoeira de notas, ele prefere tocar as notas certas, né? Então, em certo sentido, né, ele é um cara que quanto menos é mais. Então, não são a quantidade de notas que importa, mas as notas certas. E ele estende a duração de certas notas, né? E lançou um disco fantástico chamado Kind of Blue, que, na minha opinião, é um dos discos de jazz mais interessantes, né, de se ouvir. E o Paulo Leminski é como se fosse o Miles Davis, né, sobretudo no haikai. Né, o haikai é uma poesia curta, direta, mas que ao mesmo tempo, assim, as palavras que compõem aquele haikai são muito precisas, elas estão ali por uma razão, né, é como se cada palavra tivesse o seu sentido, a sua duração, o seu significado, e nesse sentido aí, então você percebe que o haikai vai transbordando, né, o haikai ele é muito mais do que aquilo ali, ele só toca nas notas certas, e isso é como se tocasse num ponto sensível, né, da nossa própria mente, da nossa própria alma, né, ele é musical, é um haikai musical, né. E aí, por um outro lado, né, quando o Leminski cai, por exemplo, na prosa, ele inverte essa fórmula, né, e ele tem um pouco mais de espaço para aprofundar e criticar a própria narrativa, né, ele pensa a narrativa, ele pensa o jornalismo, ele pensa o discurso. E esse ensaio, né, Forma e Poder, é justamente isso, né, é o momento onde ele se debruça sobre o texto, em especial o texto jornalístico, e ele começa a mostrar, né, que essa neutralidade, né, ligado a um discurso natural, né, ela é extremamente ideológica, né, dominadora, melhor dizendo, né, e, claro, é enganadora, no sentido que, a partir do momento, né, que se tenta esconder a perspectiva, você tem ali a perspectiva pura, você tem ideologia pura, por isso que ela é mais perigosa, porque você não vê ela, né? Ela está nas entrelinhas, ela não é clara, você não sabe quem realmente está falando para você sobre qual perspectiva. Então, nessa tentativa de neutralizar o discurso, né, e aí você lançar uma certa sombra sobre a sua ideologia, acaba sendo uma ideologia pura, uma ideologia perigosa. E ele começa, então, a vasculhar esse discurso neutro, esse discurso objetivo, que nós vemos diariamente não só no material impresso, que é ali, no caso, o corpus dele, mas também na TV, nós vimos pelos vídeos da TV Globo, da TV Record, como na Folha de São Paulo, no Globo, enfim, nos veículos de comunicação de uma forma geral. Isso não se prende só ao jornalismo, nós podemos ver isso no cinema, né? Um discurso naturalista no cinema é aquele que esconde a sua forma, que tenta te enganar, que tenta te prender, né? Que tenta esconder as marcas de edição, esconder os erros, esconder, enfim, tudo aquilo que é problemático. Então, o discurso naturalista, né, ele sempre tenta camuflar essa perspectiva. E cabe a nós, né, sabendo dessa técnica, entrar nesse jogo aí e ir desvendando, né, todas essas questões aí, né? E aí ele fala, claro, né, sobre um discurso que vem em oposição a isso, que seria o discurso realista, não é um discurso que ele é muito mais pessoal, no sentido que ele não camufla a perspectiva, ele deixa isso claro, então nesse sentido ele é mais honesto, né? E de que forma isso também é libertário, né? De que forma que isso pode reverberar, né, num experimento em termos de discurso, de narrativa. E que o nosso desafio é tentar compreender e tentar propor, né, para os nossos meios de produção, né, seja em exercícios de sala de aula, em leituras críticas, na nossa observação dos veículos de comunicação e assim por diante. Então, assim, eu acredito que essa dinâmica que ele tenta promover dentro deste artigo, Forma e Poder, que por mais que tenha sido escrito lá nos anos 90, permanece atual, se vocês conseguirem, né, captar o que ele está querendo dizer ali, me parece que vocês vão se sair muito bem na prova, né? Lançar esse olhar crítico, né, sobre esses veículos a partir de uma análise profunda do discurso, da técnica, né, do contexto, enfim, que eu acho que a gente conseguiu fazer também com um pouco do Tropa de Elite, falando um pouquinho sobre aqueles 2 vídeos da Globo e da Manchete, né? Então, observe, essa acho que é a grande preocupação, né, que eu tentei passar um pouco na prova, né, de que forma, né, que a mídia pode ser lida de forma crítica, né? E, claro, abordei algumas outras coisas, como o conceito do Pierre Bourdieu, o poder simbólico, que é um conceito que eu convido vocês a estudar um pouco mais a fundo no outro momento, porque é um conceito bastante
complexo em certos sentidos, tem muita coisa que deriva daí, pontos positivos, pontos negativos, e claro, também um pouco da própria história da TV e da mídia, que já está nos textos básicos aí da disciplina. Tá? Bom, mais ou menos seguindo essa linha aí, vocês vão sair bem na prova, não vejo maiores dificuldades. Como eu comentei, a disciplina ela é bastante curta, então dizer para vocês estudarem tudo não é muita coisa. Então basta ir com calma, tranquilidade, né? E quem conseguiu aí dar conta das atividades, não vejo que vai ter problema com a disciplina, com a prova. Né? Bom, para essa segunda parte, né, eu pedi para que vocês assistissem 3 filmes. Não sei se vai dar tempo de nós vermos os 3, vou trabalhar pelo menos 2, que é o primeiro, Onde os Fracos Não Têm Vez, e depois o Corra Lola Corra, né? E eu quero partir, né, quero fazer um pequeno passeio com vocês aí, teórico, né, e também devagar um pouquinho sobre algumas questões, né, a partir, na verdade, de um conto. Né? Eu separei, eu não passei o conto para vocês lerem, mas é um conto que é fácil de encontrar na internet. É um conto chamado O Amor, da Clarice Lispector. Saiu num livro clássico dela chamado Laços de Família, que é esse livro aqui, um livro muito bom, um dos seus livros mais importantes. Esse conto está lá no início, é o segundo conto. E, bom, primeiro tem tudo aquilo que caracteriza a literatura da Clarice, né, que é aquele discurso que não dá conta de si mesmo. Né? Então, por aí, na Clarice Lispector, né, a meu ver, quando ela vai tratar do amor, né, que talvez seja ali um dos sentimentos mais fortes na obra dela, parece que quando ela começa a falar sobre amor, a linguagem não dá conta, né? E aí fica aquela linguagem que vai se desdobrando, que também vai transbordando da página, parece que ela a linguagem não dá conta de passar aquilo que ela sente, né? E a Clarice Lispector ela é extremamente profunda, assim, no sentido de intensidade, né? Ela é uma escritora muito intensa, né? Ela vai até o mais profundo que da gente mesmo, né, para tentar passar para a gente um sentimento que é comum. Né? E esse conto em especial vai trazer um aspecto que é muito presente na obra dela, claro, né, e que vai nos permitir lançar um olhar um pouco diferente sobre esses filmes. Né? E vocês vão perceber que não é simplesmente um certo conceito que nós vamos aplicar, vai ter uma relação bem interessante que eu acho que pode ser bastante proveitosa, tá? Então eu vou pedir, inclusive, licença, não vou ler o conto inteiro, claro, né? Mas eu vou ler 2 ou 3 parágrafos que estão no início do próprio conto e que, claro, como essa videoaula é gravada, vocês podem pausar, pegar o conto e, inclusive, me acompanhar. Se vocês conseguirem encontrar essa versão do livro, tá? Logo na página 17 tem uma parte ali que me chama muita atenção que eu gostaria de ler, tá? Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha, enfim, espaçosa, o fogão esguiçado dava estorvos. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte como um labrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores, crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com a comida, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome. O canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Aqui tem uma frase importante que depois eu vou trabalhar bastante, né? No próximo parágrafo. Certa hora da tarde era a mais perigosa. E aí ela começa a dizer o seguinte, eu vou pular uma partezinha, né? Que essa hora mais perigosa é a hora que ela se percebe, né, ao final das suas atividades, ao final dos seus compromissos, e ela se vê sozinha consigo mesma. E ela começa então a arrumar outras coisas para fazer. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolver e suplantar a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem.
No fundo, essa frase também é importante, no fundo, Ana sempre tiveram a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. Ao final da página, no início da outra, ao final, a parte do conto que eu encerro a leitura. Né? O que sucedera a Ana, antes de ter o lar, estava para sempre fora do seu alcance. Uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criar em troca algo, enfim, compreensível. Uma vida de adulto, assim ela o quisera e escolhera. Sua preocupação reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções, olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família, a revelia deles. Quando voltasse, era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam. Assim, chegaria à noite com sua tranquila vibração. De manhã, acordaria aureolada pelos calmos deveres. Bom, o que basicamente Clarice traz nesse pequeno conto? Traz aí a rotina, né, de uma dona de casa, em que ela exerce uma série de afazeres durante o dia, né, e que por uma série de circunstâncias, né, ela termina esses afazeres e se vê nessa hora perigosa da tarde, que é aquela hora em que ela percebe, né, que está sozinha no mundo e que, para além das atividades dela, ela não tem muita função. Então existe aí uma crise de sentido em si. Ela se percebe sozinha, ela convive com ela mesma, e conviver, né, conviver com a gente mesmo é muito difícil. Tá? Vou fazer duas leituras aí, né? Uma leitura um pouco mais teórica, mais breve, e depois eu vou encaminhar para a leitura dos filmes a partir desse conto. Bom, por uma perspectiva teórica, nós podíamos discutir aí, por exemplo, identidade, né? A ideia do sujeito, né? Podemos pegar, por exemplo, a crise das sociedades disciplinares do Foucault, podíamos ir fazer uma discussão pela ideia de alteridade do Bakhtin, né? Ou podemos voltar ao início, né, e pegar um livro bastante básico do Stuart Hall, chamado Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Acho que todo mundo já teve contato com esse livro. É um livro bastante conhecido, fácil de ser encontrado, inclusive deve ter na internet também, em que basicamente o Stuart Hall ele começa a investigar as principais mudanças no conceito de identidade cultural no passar dos anos. E ele basicamente desenvolve três conceitos básicos, né? Sendo que dois deles é o que nos interessam. Né? Então, o primeiro, vamos falar rapidamente dos três. O primeiro deles vem o sujeito iluminista. Tá? Esse sujeito iluminista, para o Stuart Hall, né, segundo ele, melhor dizendo, né, era um conceito de identidade que abarcava a ideia de que todos nós nascíamos com uma identidade, ou seja, a identidade era algo biológico, você nascia com ela e ela apenas se desenvolvia com o tempo, você estava destinado a ser aquilo, né, que já estava impregnado na sua identidade. Evidentemente, por uma série de mudanças históricos culturais, o próprio Stuart Hall vai dizer o seguinte, que com o tempo essa identidade já não abarcava mais a complexidade da sociedade. E nesse contexto surge o que ele chama de sujeito sociológico. Esse sujeito sociológico, ele já entende que você nasce com uma identidade, porém, né, ela vai se desenvolver na relação que você estabelece com os outros. Tá? Mas veja só, essa identidade ela ainda é única, ela é unificada, ela é centrada, né? Ela somente agora abarca essa relação do contexto. O que é importante pensar aí é que esse sujeito sociológico está vinculado também a um conceito de sociedade moderna, uma sociedade estruturada, em que, né, a sociedade é literalmente vista como uma grande estrutura, né, em que cada sujeito, né, ela tem, acima de tudo, uma função. Tá? Então, a sua identidade ela é moldada a partir da relação que você tem com o outro, sendo que você estabiliza a função dele na sociedade e ele estabiliza a sua função social nessa sociedade. Então, você é, acima de tudo, né, um sujeito objetivo
né, não tem muito espaço para subjetividade, aí, sujeito objetivo no mundo que tem um nome e uma função. Meu nome é Anderson, eu sou professor, né, eu tenho uma certa responsabilidade com a sociedade, eu tenho de cumprir um determinado papel, porque outras pessoas dependem de mim, e essas pessoas também, né, me dão condições de exercer essa função. Então, eu ajo no mundo de forma a estabilizá-lo, né, e isso se dá na relação com os outros. Então, basicamente, é uma estrutura, é uma sociedade que ela tem um pensamento bastante central nesse sentido, né, uma sociedade que ela tem por grande função se autoestabilizar, né, sendo que cada um, né, desde que cada um siga aí as suas funções, né, as suas obrigações, assim por diante. Evidentemente, né, o próprio Sr. vai comentar, não é uma ideia original dele, já vinha sendo discutido isso há algum tempo, mas é ele que sistematiza esses estudos. Ele comenta que, diante da complexidade do mundo globalizado, né, e o próprio conceito de globalização do Stuart Hall vale a pena a gente dar uma sublinhada e analisar em outro momento, mais aprofundadamente, o conceito, ele vai dizer assim, olha, que com a globalização, essa identidade ela já não funciona mais, né? Ela não se sustenta. Por quê? Porque aí teria, né, o sujeito pós-moderno. Um termo muito ruim, né? Não quero nem discutir pós-modernidade aqui de uma forma geral, né? Mas para o Stuart Hall, ele vai falar um pouco sobre o sujeito pós-moderno, que seria um sujeito, assim, antes de tudo, múltiplo, né? Você não tem mais uma identidade única, centrada, unificada. Você tem várias, né? E ela não é mais biológica, ela é cultural, ela se estabelece, né, a todo momento, né? Nas relações que vocês têm com as pessoas, com os grupos que você frequenta, né? Com a comida que a comida que você come fala sobre você, os filmes que você assiste e afirmam sobre você, o tipo de música que você ouve fala muito sobre você, se você é punk, se você é ligado à igreja, se você é feminista, enfim, né, tudo no mundo, né, faz com que a tua identidade ela seja sempre dinâmica, ela está sempre em construção. Então você nunca é alguma coisa, você sempre está sendo de acordo com o local em que você está. Então você tem uma identidade para os seus amigos, uma identidade para outro grupo, você tem uma identidade, enfim. Né? Isso de certa forma dialoga também com, né, num sentido bastante restrito, com a ideia de dialogismo, né, de autoridade do Bakhtin, né, que você estabelece a sua identidade pela relação que você tem com o outro. Mas isso são parênteses que depois a gente fala um pouco sobre isso. Tá? E a questão é o seguinte, que essa multiplicidade da identidade, né, ela não vem também sem as suas consequências. E a principal consequência dessa multiplicidade é uma profunda crise de sentido, né? Uma crise, né, de falta de identidade. Então nós estamos sempre buscando algo aqui a se afirmar, né? Nós estamos sempre buscando algo que afirme sobre nós mesmos. Nós vivemos num mundo onde, né, as estruturas elas já não dão conta mais da complexidade do mundo. Né? Eu sou, acima de tudo, um ser subjetivo, não mais um ser objetivo. E a partir desse momento, então, eu tenho essa grande crise. Não é uma novidade, na verdade, né? O Nietzsche já falava isso na virada do século, né? Deus está morto. O Nietzsche não está sendo anticristo ou coisa parecida, né? Ele está anunciando, na verdade, né, a morte desse Deus enquanto, né, representante de um pensamento, né? Essa ideia, né, de que a sociedade, né, vai para algum lugar, né? Ou que se você seguir uma série de rotinas, você terá ali um regozijo final, né, uma felicidade plena. Né? Nesse conceito de sociedade ligada ao sujeito pós-moderno, esse conceito, né, ele cai por terra, né? Porque basicamente nós não vamos a lugar nenhum. Né? Essa ideia de que não vai chegar um momento em que, né, a sociedade, né, não vai ter mais problemas com guerra, não vai ter o problema da natureza estará resolvido, o problema dos animais de extinção, o problema da poluição, o problema da corrupção, da violência, da política, enfim. Essa ideia de que nós seguindo uma série de rotinas, vamos resolver esse problema, ela é uma ilusão. Na verdade, a crise está aí. Nós percebemos que a vida, em verdade, não tem sentido. Não tem ninguém esperando a gente após a morte. Né?
E aí, claro, também beira uma forte crítica ao pensamento católico, né? E aí também nós não podemos deixar de comentar também que isso afeta o sujeito, né? Bom, se não faz sentido o que nós fazemos, né? Se antes eu sabia muito bem o que eu tinha que fazer, eu tinha que crescer, né? Tinha que estudar, tinha que fazer um vestibular, casar, ter filhos, ter uma casa, sustentar os filhos, formar os filhos, e então trabalhar um tanto para depois que me aposentar poder viver. Bom, se isso não faz mais sentido, então o que faz sentido? Né? O que é isso? Né? Se eu não tenho nada, né, que vai melhorar com o meu comportamento ou não, o que acontece? Bom, de certa forma, esse sujeito atual, esse sujeito pós-moderno, ele vive também, né, isso que a Clarice Lispector fala, né, ele vive a hora perigosa da tarde, ele vive, né, esse momento em que ele se vê sem função no mundo. Né? E agora, claro, para uma leitura um pouco mais pessoal, um pouco mais intimista, a gente pode levar isso, né, para o nosso dia a dia. Né? Nós vivemos essa hora perigosa da tarde cotidianamente. Né? Nós estamos, por exemplo, num relacionamento, vamos supor, né? Um exemplo. Estamos num relacionamento, não estamos em um relacionamento estável, já temos algum tempo esse relacionamento, mas eu não me sinto feliz, né? Alguma coisa me incomoda, né? Mas eu prefiro não pensar sobre ele, né? Porque pensar sobre ele é doloroso e você vai ter, se você parar para pensar, você vai ter de tomar uma decisão, você vai ter que enfrentar algumas consequências. Então, na hora de dormir, né, se você deitar na cama para dormir e ficar pensando nisso, que é aquela nossa hora perigosa da tarde, que é a hora em que nós vamos ter de conviver com a gente mesmo, e viver com a gente mesmo um pesadelo, né? Então é aquela hora ali que, se você parar para pensar, você não vai conseguir dormir. Então você dorme com a TV ligada, né, para a tua cabeça ficar ligada o tempo todo, você vai exaurir o teu corpo durante o dia, né, para que quando você chegue você não tenha forças e você durma, né? Então, ou vai ler um livro de autoajuda, porque ele vai dar alguma função, ou vai tomar remédio, né, que na verdade também é bastante problemático. Né? E o próprio livro de autoajuda também né, porque você lê lá, né, pais brilhantes, professores, não sei o quê, casais brilhantes enriquecem juntos. Aí se você não enriquece, a culpa é sua. Então ele acaba sendo muito pior. Então se nós vivemos essa crise, essa hora perigosa da tarde o tempo todo, numa série de circunstâncias do nosso dia, tá? E isso, né, esse ponto, essa ideia de hora perigosa da tarde, né, dessa estabilidade perdida, tem uma relação muito interessante com Onde os Fracos Não Têm Vez. É claro que o filme não é inspirado no conto, mas tem duas cenas que eu gostaria de comentar que vão, né, bem de acordo com isso. Né? Bom, a primeira cena, né, ela acontece por volta da 1h42 de filme, já quase encaminhando para o final, em que o personagem do Tommy Lee Jones, né, o Ed Stone, né, ele vai se encontrar com um amigo dele no meio do nada. Né? E aí eles têm uma conversa. Claro, eu estou partindo da ideia que vocês já tenham visto o filme, né? Então isso é fundamental. Né? A ideia é que vocês vejam o filme e depois caiam nessa discussão para vocês poderem saber onde é que eu estou querendo chegar. Tá? E aí eles começam um diálogo, né? O Ed, que é o Tommy Lee, né? E o Elis, né? Que é o da casa ali. E o Elis comentou, olha, eu soube que você vai se aposentar, né? E aí o Tommy Lee não quer falar muito sobre isso, né? Ele fala que não sabe muito bem o que está acontecendo. E aí o Elis fala a seguinte frase, né? Enquanto você perde tempo tentando reaver o que tiraram de você, tem mais coisas saindo pela porta. Né? Com o tempo, nos obrigamos a fazer um tourniquet para aprender o que temos. Tá? Olha, veja que interessante. Aí ele continua, o Elis ainda falando sobre o Tommy Lee. Loreta disse que você vai se aposentar. Aí o Tommy Lee responde, não sei, me sinto incapaz. Sempre imaginei que quando ficasse mais velho, Deus ficaria mais evidente para mim, mas não ficou. E aí, então, o próprio Elis conta uma história e tal, né? E no final ele diz o seguinte, olha, essa terra é dura com as pessoas. Não tem como impedir as mudanças. As coisas não são como você quer. É muita presunção querer isso. Veja só, vamos pensar no contexto do filme o que isso quer dizer. O Tommy Lee Jones ali, ele interpreta, né, um policial que está tentando entender o que de fato está acontecendo, né, no cenário dele ali. E o filme basicamente é a história de um morador local na região que está caçando no deserto por uma circunstância
ele encontra uma mala de dinheiro. A hora que ele pega essa mala, né, os bandidos, né, que querem recuperar a mala veem ele fugindo. E começa então uma perseguição, né, entre ali os bandidos e esse cidadão comum que está fugindo com essa mala. E o Tommy Lee, ele é um policial que ele tá sempre um passo atrás, né? Então, até um determinado momento, ele entende o que está acontecendo. Inclusive, na cena em que ele chega no local do crime, ele fala, não, o que aconteceu aqui foi, né, uma transação de drogas que não deu certo e tudo mais. Mas, a partir de um determinado momento, ele não consegue dar conta mais de explicar. Ele não consegue mais entender o que está acontecendo com o seu próprio universo. Ele não consegue entender. E aí... por isso que ele fala, inclusive nessa fala, né, olha, eu não sei, eu me sinto incapaz, né? Ele se sente incapaz de entender aquilo que está ao seu redor. Ele está fora de uma zona de conforto, ele está fora do seu local ali, né? Ainda mais ele que era da velha guarda, ele é um policial faz muito tempo, está treinando um rapaz novo ali, e ele fala assim, olha, eu sempre imaginei que quando eu ficasse mais velho, Deus ficaria mais evidente para mim, no sentido do que representa o Deus aí. Deus é justamente essa estabilidade, né? Olha, vai chegar um momento em que, ok, eu entendi, é isso, o sentido é isso, então, né? Mas pelo contrário, ele diz, olha, mas não ficou, né? Deus não ficou mais evidente para ele, parece que as coisas ficaram ainda mais distantes, porque as coisas fugiram do seu controle, né? E aí, né, tem outras duas falas assim, o Elias fala, né? Enquanto você perde tempo tentando reaver o que tiraram de você, e é justamente reaver essa estabilidade, né? Tem mais coisas saindo pela porta. Ou seja, enquanto ele está tentando buscar essa identidade dele mesmo naquele turbilhão, tentando buscar entender aquelas coisas, mais coisas estão acontecendo, né? Então, com o tempo, nos obrigamos a fazer um torniquete para aprender o que temos, diz o Elias. Ou seja, olha, você tem que observar aquilo que você tem, se contentar com isso, de certa forma, né, e não deixar isso perder. Isso, de certa forma, vai dar algum tipo de segurança para você, né? E aí ele, voltando ao final do diálogo, né? Essa terra é dura com as pessoas, não tem como impedir as mudanças, as coisas não são como você quer, é uma presunção, né? Aí, olha só, lá no final, na última cena do filme, isso é muito interessante, porque dá a ideia, parece que o filme não tem final, é um final aberto, né? É um final que a gente não entende muito bem o que aconteceu. Mas, na verdade, né, é um final que tem muito sentido, um final que tem muitas leituras possíveis aí. Então, o que acontece? A cena começa com uma conversa do casal, né, é o Tommy Lee, já aposentado, com a sua esposa em casa, né? Aí o personagem, o Ed Tom, diz que vai cavalgar, né, e pede para a esposa se ela quer ir junto. E ela responde, não dá, eu não me aposentei. Então ele diz, acho que vou ajudar você aqui então. Veja que interessante. Né? Ele se aposentou, de certa forma, agora ele está enfrentando essa hora perigosa da tarde. Ele não tem o que fazer. E ele quer, então, convida ela para fazer uma coisa, né? Ela fala que não pode, então ele fala, não, então eu vou te ajudar aqui. Né? Mas a mulher não vive essa hora perigosa da tarde, ela sabe muito bem as suas funções, né? O que ela quer da vida naquele momento. Ela não está enfrentando esse momento de crise. Então ela fala assim, não, melhor não, deixa eu fazer as minhas coisas, você vai fazer as suas. Aí ela pergunta, logo em seguida, você dormiu bem? Ele fala assim, olha, não sei, tive uns sonhos. Ele sempre responde como não sei. Esse não sei representa muito esse momento de inquietação dele, né? E nem ele sabe o que está acontecendo direito. Tive sonhos, diz ele. E ela responde, ela fala assim, olha, você tem tempo para isso agora, né? E aí então ela pede para que ele conte os seus sonhos para ela. E ele vai falar que são basicamente 2 sonhos, que o primeiro não sei o quê, mas o segundo sonho, que é o sonho que encerra a fala, o segundo é como se tivéssemos voltado aos velhos tempos. Isso é significante. Ele vai começar a contar um sonho que ele teve com o pai dele, né, nesses velhos tempos, na época em que as coisas faziam sentido. Né? Eu ia atravessando as montanhas a cavalo à noite. Tá? Montanhas tem um significado muito forte, não é um terreno plano, é um terreno difícil de ser ultrapassado. À noite, essa ideia de escuridão, essa ideia de um ambiente um pouco mais obscuro, misterioso. Né? Então ele diz assim, é como se tivéssemos voltado aos velhos tempos. Eu ia atravessando as montanhas a cavalo, à noite, cruzando um desfiladeiro nas montanhas. Fazia frio e havia neve no chão. Olha como esse ambiente ele é bastante perigoso. Né? Ele passou por mim a cavalo e continuou na frente, sem dizer nada, pai dele. Né? Ele estava enrolado numa manta de cabeça baixa. Quando ele passou, vi que ele levava fogo dentro de um chifre, como se fazia antigamente.
E no sonho, eu sabia que ele estava indo na frente e que ele ia fazer uma fogueira em algum lugar no meio daquela escuridão e daquele frio. E eu sabia que quando eu chegasse lá, ele estaria lá. Aí eu acordei. Esse diálogo, essa fala dele, né, diz muito sobre o filme. Né? Porque essa jornada do sonho, né, olha, eu estava andando a cavalo no meio do desfiladeiro, no meio das montanhas, né, ele estava enfrentando uma série de dificuldades, mas ele sabia, né, que ao final dessa jornada, ele ia encontrar um local seguro, que no caso aqui é representado pela fogueira. Né? Olha, eu vou chegar lá, vai ter um lugar onde eu vou estar seguro do frio, da escuridão, vai estar quente, eu tenho essa segurança, eu tenho essa estabilidade. Então veja como ele está enfrentando também a sua hora perigosa da tarde. Né? Ele está enfrentando esse momento de dúvida ali. Né? E aí ele fala, aí eu acordei. O que é esse eu acordei? Né? Olha, eu não estou nesse sonho, eu não tenho esse momento de estabilidade, eu não tenho essa segurança da fogueira, eu continuo no ambiente, né, que é escuro, na escuridão, no frio, né, no meio da neve, né, e não tem esse porto seguro. Né? Então ele está enfrentando ali a hora perigosa da tarde, né, a mesma hora perigosa da tarde da Clarice. E aí por isso também que é interessante pensar no próprio título do filme. O título em português, né, como vocês podem ver aqui, é Onde os Fracos Não Têm Vez. Né? Na verdade, né, é um título que joga a atenção para o assassino, que é o Javier Bardem aqui no meio, e o personagem, né, lateral aqui do Josh Brolin, que é quem rouba a mala. Né? Na verdade, nenhum dos dois é o protagonista do filme, nenhum dos dois é quem é um dos personagens principais. O personagem principal é o Tommy Lee. Justamente esse personagem que está o tempo todo à margem, na verdade, ele que é o protagonista, ele que é o personagem principal do filme. E aí o título original faz muito mais sentido. No Country for Old Men, que significaria Não Há um País para Homens Velhos. Né? E esse país, na verdade, é como se fosse nação. Nação no sentido mais unificado da palavra. Não existe não existe essa estabilidade nem humana, né? Não existe uma nação, não existe um lugar, né, para os homens velhos. O país hoje é outra coisa. Né? O país ali ele não é mais seguro. Tá? Então isso o tempo todo está nos falando no filme. E depois que a gente começa a, né, perceber, né, essas pequenas nuances, o filme acaba fazendo muito mais sentido. E o final, né, acaba sendo, na minha opinião, né, um dos finais de filme mais legais e mais geniais que eu vi recentemente. Né? É muito, muito bacana perceber isso no filme. Espero que vocês tenham conseguido compreender essa leitura e convido vocês a ver o conto da Clarice e ver também, né, o filme novamente dos irmãos Coen, que são grandes roteiristas. Por fim, como eu já avancei bastante o meu horário, eu quero complementar rapidamente o filme Corra, Lola, Corra, né, que é um filme muito interessante também, né? É um filme que é bastante um pouco complexo de se entender por uma série de... Porque tem multinarrativas, são 3 narrativas, né? São 3 histórias, mas que possuem, né? Então possuem um roteiro que amarra essas 3 histórias que é fascinante, né? É uma história muito complexa e ao mesmo tempo ela é muito instigadora, né? Porque ela nos revela muita coisa. Então, eu gostaria de primeiro que vocês, né, lembrassem do filme agora e que tentassem visualizar a seguinte coisa. Basicamente, nós temos 3 histórias, correto? Nós temos a primeira linha, né, a narrativa onde a Lola morre, a segunda linha narrativa, que é onde, a segunda versão da história, onde o próprio Manny morre, e a terceira linha, onde os dois sobrevivem, né? Bom, eu queria começar dizendo o seguinte, bom, qual que é o mote principal do filme, que envolve as 3 linhas? A questão do tempo, né? A questão do tempo monstro primeiro, né? Esse tempo que ele nos obriga a viver de certa forma. Tanto é que faz muito sentido, logo no começo dos filmes, aqueles relógios todos, né, tortos, aqueles relógios com caras de monstros, relógios feios, relógios meio obscuros, meio, não vou dizer medievais, não é bem a palavra, mas são relógios que personificam uma certa maldade no tempo ali, né? Então o tempo é mau, o tempo é ruim, o tempo é um monstro.
E aí, o filme, em geral, trabalha também com essa ideia da clausura pelo tempo, né? Dá pra gente perceber, por exemplo, em vários momentos, até eu convido vocês a voltar a ver o filme, né? Que o Manny, né? Ele, em vários momentos, ele é visto dentro daquela cabine telefônica, e a câmera ela é colocada sempre de fora, de forma que a janela, a grade da janela daquela cabine parece literalmente uma grade mesmo, ela está confinando o Manny lá dentro. A câmera, em vários momentos, pega, né, ele de cima, né, mostrando aquela grade, prendendo ele ali. Em vários momentos, essa câmera se coloca em alguns pontos que faz com que, né, ele pareça estar enclausurado. Né? Mesma coisa com a Lola. A Lola, ela também vive uma clausura pelo tempo. E ela aí não tem a cabine, mas a câmera o tempo todo oprime ela. Percebam logo no comecinho, quando eles estão conversando pelo telefone, como aquela câmera está em cima dela ali, né? Está ali como se fosse subjugando ela ali, ela é um peso muito forte, né? Então, a primeira coisa, essa ideia do tempo, ela passa todo o filme aí, né? A ideia do tempo é um elemento chave que depois nós vamos voltar nele, tá? Vamos observar primeiro, né, nossa primeira linha, né? Na primeira linha, o que acontece? Né? A Lola, ela fala para o Manny, né, esperar ela, que ela vai dar um jeito de conseguir o dinheiro que eles precisam, né, e para que ele não faça a bobagem de assaltar lá o mercado enquanto ela não chegar. E aí ela fala assim, me espera que eu estou indo. Né? E aí então ela começa a correr. Né? Literalmente ela sai da escada ali, desce a escada e começa a correr. O que é interessante observar é que nessa primeira linha, né, ela, em geral, ela tem muito azar em várias coisas, né? Não só porque ela morre no final, né, mas nada que ela tenta parece dar muito certo. Ela não consegue o dinheiro do pai, acaba tendo uma notícia muito forte do pai ainda, né, dizendo que sobre se ela é filha dele ou não, né, tem quando ela chega lá, o Manny já entrou na loja, né, então, assim, na verdade, ela só reage às coisas. Tem um diálogo que é bem interessante nessa parte aí. Quando ela está saindo, né, do prédio do banco onde trabalha o pai dela, o guarda fala assim, o guarda inclusive é um personagem muito importante, ele fala assim, olha, todos temos dias ruins. Essa frase é muito interessante, porque diz o seguinte, é como se ele falasse o seguinte, olha, né, infelizmente, por mais que a gente queira, tem coisas que acontecem fora do nosso controle. Né? Não tem o que a gente fazer. Né? Então, por quê? Porque o tempo, de certa forma, não espera. E esse me espera que ela fala o tempo todo, me espera, não é para o humano esperar. É como se ela falasse para o próprio tempo. Né? Não, me espera que eu estou chegando, eu vou dar conta desse tempo. Né? E ela já não dava antes, porque no começo do filme conta a história que o desencontro se deu, né, o conflito se dá ali, né, porque ela chegou atrasada, né, no ponto de encontro entre ela e o Manny. Né? Então ela começa com esse problema, ela não consegue dar conta do tempo. E aí então esse me espera não é tanto para o Manny, é pro próprio tempo. Né? E aí o cara fala assim, olha, né, todos nós temos dias ruins, então, ou seja, por mais que a gente queira, tem horas que não dá conta. Né? Então, algumas coisas simplesmente funcionam independente da nossa vontade. E aí o que acontece? Então, tudo dá errado. Ela tem uma jornada de azar, na verdade. Né? Uma jornada que ela parece que as coisas dão certo para o mundo e não dão certo para ela. Talvez o exemplo mais forte disso seja ali a ambulância, que quando consegue frear e não quebra o vidro. Né? Então o mundo tem a sorte dessa vez, não é ela está com azar. E aí tem o final, ela morre. Né? Ela leva um tiro, não que ela morre ainda, né? Ela leva um tiro ali. Né? Aí o que acontece? Nós temos, né, no final das duas primeiras linhas, né, um espaço poético ali, onde ela e o Manny estão na cama e eles trocam, né, eles conversam. E essas conversas eu quero parar para observar um pouquinho, tá? Então, a primeira conversa se dá mais ou menos uns 32 minutos, e ela fala assim, uma coisa que é importante reparar aí é que esse é um momento extremamente psicanalítico, né? Lacaniano o negócio. Né? Ela diz assim, você me ama, né? E ele fala, claro que te amo, né? Como você pode ter certeza? E ele fala, eu sei lá, eu apenas tenho, eu simplesmente sei, né?
Isso é lacaniano no sentido que, para o Lacan, né, para o Jacques Lacan, nós amamos, né, o outro, ou melhor, nós nos amamos por meio do outro. Então, o que ela busca ali, na verdade, é um sentimento no olho. Então, assim, você busca o seu reflexo no olho da outra pessoa, porque a partir do momento que você se enxerga, né, no olho da outra pessoa, né, é como se você se enxergasse. Né? Então, você se ama por meio da outra pessoa. Entende? Por isso que o olhar ele é muito forte. Se você trocar um olhar com alguém, né, e você manter esse olhar, é você dar espaço para a pessoa, né, de certa forma, se amar ou se identificar por meio de você. Então, por isso que quando, vamos supor, você está num local, olha para alguém, né, e a pessoa está olhando para você, você desvia o olhar. Né, você não é isso que você quer, você não se identifica com ela. Agora, se você está, por exemplo, numa paquera, você tende a olhar. Né, por quê? Porque você quer se identificar por meio dela. E é isso que acontece ali. Né? Ela diz assim, você me ama? Né? Claro que amo. Como você pode ter certeza? Eu sei lá, eu apenas tenho, eu simplesmente sei. Então, o que ela está buscando, né, é justamente esse reflexo no olhar dele que ela não consegue enxergar muito bem. Então, continua o diálogo. Né? Eu não quero ver nada, né? Quero apenas saber do seu sentimento, diz ela para ele. Né? Aí ele fala, meu sentimento diz que você é melhor. Aí ela continua, quem é teu sentimento afinal? Né? Aí ele diz, sou eu, mas na verdade, nesse caso, o sentimento é ela mesma, né? Porque ela está buscando ela nele. Né? Assim, ó, o que o teu coração está dizendo agora, diz ela. E ele fala que alguém está fazendo umas perguntas muito bobas. Né? Pô, olha que interessante, essas perguntas bobas são essas perguntas que a gente não faz para a gente mesmo. Porque a gente tem, é aquilo que a Clarice estava falando, né, que nós falamos no dos fracos não tem vez, é difícil a gente conviver com a gente mesmo, é difícil de lidar com certas perguntas, com certos... Então, essas perguntas muito bobas são essas perguntas que a gente evita para não ter de lidar com a gente mesmo. Né? E aí ela fala assim, ó, eu acho que tenho que tomar uma decisão. Claro, porque tomar a decisão é o mais difícil, tomar a decisão é o grande desafio desse sujeito que está numa hora perigosa da tarde. Né? Então, veja só que interessante, ali, no momento da morte, é onde ela tem, inevitavelmente, a sua hora perigosa da tarde. Ela enfrenta os seus demônios e ela tem esse diálogo com o Mani ali. Vamos para a segunda linha. Na segunda linha, acontece algumas mudanças. Primeiro, ela continua, o que permanece igual é ela falando, olha, me espera, ela fala de novo para o Mani, me espera que eu vou chegar aí com o dinheiro, nós vamos conseguir, vai dar tudo certo. Né? E aí o que acontece? Ela acaba tendo agora uma jornada de sorte, de certa forma. Né? E em contrapartida, né, o mundo leva um pouco de azar. Né? O banco sai lesado, ela consegue o dinheiro. Né? Inclusive, o banco perde dinheiro e acaba dando uma brecha para ela fugir. Os policiais falam, sai daí, pode correr. Né? Então, assim, ó, ela acaba tendo muita sorte. Né? Porque ela pede depois carona pro cara, o cara não dá carona para ela, mas o cara a ambulância quebra o vidro que antes ele não tinha quebrado. Então, por uma série de motivos, né, a jornada é um pouco inversa, não é tanto de azar, é uma jornada um pouco de sorte. E o guarda, de novo, fala assim, hoje não é seu dia, mas é assim mesmo, não se pode ter tudo, mas, né, a verdade é que se tem alguma coisa, e é esse momento de sorte que ela tem. Né? E aí, ao final dessa sequência, onde ela tem a sorte de conseguir impedir que o Mani invada a loja, se tem ali, né, quase que uma fuga, porque aí o cara acaba morrendo, né? O cara acaba sendo atropelado pela ambulância. Então, de novo, ela tem sorte, o mundo acaba sofrendo o azar, tendo a contrapartida disso. E aí, então, ele entra numa hora perigosa da tarde, e tem novamente um diálogo. Né? O que eu faria se eu morresse, diz ele, aos 53 minutos? E se eu estivesse doente, e se eu já estivesse morto? Né? E ela fala assim, afinal de contas, o que você está querendo ouvir? Né? Ele quer agora a mesma coisa que ela queria antes. Ele quer se ver nela ali. Né? E ele fala assim, vamos lá, Lola, diga. Né? E ela fala assim, eu sei lá, essa é uma pergunta idiota. Né? Ou seja, essa é uma pergunta que não se faz. Né? Ele fala assim, eu sei.
Diz ele, né? Eu sei o que você faria. Você me esqueceria. Claro que esqueceria. O que mais poderia fazer? Né? Olha a preocupação dele ali, né? A segurança que ele tem, né? Mas ele vê, né? Ele sabe que se ele morrer, né? Ele não vai ter mais essa segurança, né? Na verdade, essa morte ela é simbólica, porque não necessariamente se ele morrer, mas se ele perder ela. Então, ela representa tudo para ele, né? Ele também está buscando se ver nela. Ele busca essa identificação. E aí ela fala assim, olha, fique tranquilo, Manny, você ainda não morreu. Olha que interessante isso. Ele também tem o seu momento ali. E veja como de forma eles se completam pelas suas horas perigosas da tarde. Cada um atende a demanda do outro ali, né? E claro, nós chegamos na última linha, que é a parte final, prometo, já estouramos o nosso horário, né, que é a terceira linha. A terceira linha, né, as coisas começam a mudar completamente. Né? Primeiro, agora já não é mais uma questão de sorte ou azar. Né? E isso vai se dar no meio dessa jornada. Veja só, ela sempre falava na primeira e na segunda linha, me espera, me espera, me espera. Como ela já não sabe muito bem o que fazer, ela no meio da correria dela lá, ela vai fechar os olhos e falar assim, agora alguma coisa, né, tem que acontecer. Ele fala assim, ó, eu estou esperando. Veja como ficou muito mais clara agora essa relação com o tempo. Né? Se antes ela dizia, me espera, que podia parecer para o Manny, aqui ela fala assim, eu estou esperando, é como se, olha, o universo faça alguma coisa, agora, né, eu estou esperando. Já que aconteceu, ela fala, me espera, me espera, me espera, e tudo aconteceu. Né? E ela teve que reagir em relação àquilo. Ela não pôde fazer nada. Tudo estava fora do controle dela. Agora ela fala, olha, né, agora já que não adiantou nada, aconteceu tudo e eu tive que reagir em relação a tudo, então agora eu estou esperando acontecer. Né? Não preciso mais esperar, esperando acontecer. E quando ela espera acontecer, não acontece. Que é quando ela atravessa a rua e o caminhão quase atropela ela, para em cima dela. A partir aqui desse momento é uma mudança. Porque ela deixa de ser uma personagem reativa, de reagir aos acontecimentos, e ela começa a agir. E ela olha então para o cassino e ela decide que vai para lá. Ela toma uma decisão. Ela vai lá, aposta o dinheiro que ela tem, joga uma vez na roleta lá no meio dos olhares desconfiados e ela ganha. Primeira vez pode ter sido sorte, pensa ela, né? Então a segunda vez ela joga, ela fala, não, só mais dessa vez. Ela decide, ela joga de novo. E no meio da jogada, quando está lá a bolinha na roleta, ela dispara um grito fortíssimo, um grito altíssimo, que é um grito não só dela, mas é um grito nosso também. Né? É um grito como se ela dissesse assim, olha, agora eu estou no controle, eu mando nisso aqui, eu tomo as minhas decisões. E ela consegue vencer o jogo. Nessa hora, tem uma, acho que há uma hora, pela minha marcação aqui, pela 1h10, tem um plano de sequência que vocês têm de observar, que ela acabou de dar um grito, ganhou, pegou as fichas e está no caixa. Aí aparece ela no caixa, de costas para o povo, que está todo mundo olhando para ela, a câmera sai dela, passa por essas pessoas, mostra a mesa do jogo, né, onde ela ganhou, ele sai da mesa do jogo e mostra um quadro na parede. E esse quadro na parede é justamente uma mulher de costas para o jogo. Ela como ela dizia o seguinte, olha, agora não é mais uma questão de sorte ou azar, agora é uma questão de eu estar no controle, eu que mando nesse negócio aqui. Né? E aí as coisas todas mudam. Né? Isso acaba afetando a narrativa de forma muito forte. Tanto é que ela está tão no controle do tempo agora, né? Agora desse jogo que é o tempo, o filme é isso, quando ela entra na ambulância, que dessa vez ela entra na ambulância e pega uma carona. E está lá o cara, né, está morrendo, né, ele está sem o tempo dele, né, o tempo dele acabou. E aí o que acontece? Ela pega, como agora ela está no domínio das coisas, e então por consequência ela está no domínio do tempo, ela segura a mão dele e o batimento cardíaco estabiliza. Esse batimento cardíaco nada mais é do que a contagem dos segundos. Ela domina o tempo, né? Essa metáfora, essa cena na ambulância, ela é muito significativa. Né? Então, ela controla, não é mais o tempo que está fugindo dela, agora ela está. Tanto é que ela chega no horário, ela chega certinho na hora em que ela deveria estar em tal lugar. Quem se atrasa, de certa forma, agora é o Manny. Então, ali, a chegada dela ali, né, antes do Manny, mostra o seguinte, olha,
agora o tempo é uma coisa superada. Eu controlo o tempo, não é mais o tempo que está sobre mim. Olha que interessante isso. Nós estamos o tempo todo vivendo, né, sempre atrás do tempo. Nós temos milhares de coisas, fazemos milhares de coisas ao mesmo tempo, sempre atrás desse tempo que nos foge pela mão. Né? E aquele momento ali, né, é onde ela começa de fato a viver. Né? Assim, olha, agora eu controlo o tempo. Né? Eu que controlo o meu destino. Né? E esse controle do tempo somente se dá por meio de uma decisão de enfrentar a hora perigosa da tarde. Isso é fascinante. E claro, nós temos aí então a pergunta final que o Manny faz para ela. O que você tem aí na sacola? Né? Porque ela está segurando a mala de dinheiro. Na verdade, ela não mostra o que está dentro da sacola, porque o que está na sacola é uma nova Lola, né? Uma nova pessoa, uma nova personagem. Fascinante essa jornada, muito interessante. Né? Só dois detalhes, né? Que primeiro, né? Entre todos os personagens, nas 3 jornadas, todos os personagens mudam. Né? O destino deles muda pelas fotos, enfim, cada um deles acontece uma coisa diferente com eles. Só tem um personagem que nas 3 vezes é igual, que é a mulher que está no telefone, logo quando ela sai do quarto, antes de descer a escada, no início de cada história. É interessante perceber isso, porque aquela mulher ali, aparentemente, é a mãe da Lola. E ela está ali, nas 3 vezes ela está discutindo horóscopo. Ela fala, não, eu sei que o seu ascendente é em Sagitário, não sei o que, não lembro certinho, né? Olha que interessante isso. Agora, só para pensar, qual que é a função da escada em si? A escada ali, ela é uma espiral. E você dá para ver pelo desenho que ela vai para um ponto muito escuro na parte de baixo. Então, aquela escada é como se fosse, né, é como se ela representasse, né, uma imersão na vida da Lola. Você está saindo da superfície, do alto, e indo para o fundo, indo para a intensidade, indo para o interior da Lola. Na superfície, nesse alto, está essa mulher, que ela está no raso. Então ela está discutindo futilidade, ela está discutindo horóscopo, está discutindo uma coisa que não tem profundidade, então ela não vive a crise. Que nem os outros personagens. E todos os outros personagens, de alguma forma, são influenciados pelo tempo e pela Lola. Essa mulher que está no topo, ela não sofre essa influência. Né? Porque ela está acima disso, ela está vivendo essa frivolidade, essa vida sem muito carregada de sentido, pelo contrário, não sem sentido. Né? Ela é uma vida fácil, né? Uma vida sem preocupações, ela segue uma função, e esse horóscopo ele está ali, né, representando essa coisa que não faz... que é uma, como eu posso dizer... apenas um entretenimento, de certa forma. É que entretém ela a ponto de ela não se preocupar com coisas realmente sérias. Né? Então ela não vive a hora perigosa da tarde. Então, assim, é um filme interessantíssimo, porque ele tem todos esses detalhes aí, né, que nos permite uma leitura bastante intensa. Não vou fazer uma leitura sobre o Cronicamente Inviável, porque nosso tempo, né, já estourou, né, já passou bastante do tempo. Mas eu convido vocês a assistir o Cronicamente Inviável, que é um filme que é fácil, ele nos engana muito bem, né? Por quê? Porque ele é um filme que ele fala muita coisa que a gente gostaria de falar, né? Ele é bastante polêmico, ele toca em assuntos bastante delicados, né? Tira sarro disso tudo, mas aí nesse pseudo-engajamento ele nos engana e faz parecer um filme parece um filme muito político, um filme muito engajado, um filme muito forte. A gente tende a torcer para o filme, a gente apoia o filme, mas na verdade nós temos de pensar, né, esse é o comentário que eu gostaria de fazer sobre o filme, que a piada não é tão engraçada quando ela fala sobre a gente, né? Então, ou melhor, desculpa, né? A piada ela é engraçada quando não é sobre a gente, né? Então é um filme que é bastante problemático nesse sentido. É interessante observar de que forma que ele afirma isso, né? Basicamente, é como se ele resumisse o filme, olha, né, o Brasil é uma grande piada e é basicamente isso. Né? Ele meio que reduz o Brasil a isso, é uma grande piada. E tem uma série de tópicos ali que são bastante ricos, que são bastante interessantes para a discussão,
mas que a gente acaba deixando para um outro momento, né? Então eu sugiro essa reflexão um pouco mais aprofundada sobre o Cronicamente Inviável, que é um filme muito interessante, filmes com pontos muito positivos, mas com tópicos bastante complexos e complicados aí para a gente trabalhar, tá? Peço desculpas pela extensão desse vídeo, né? Devemos estar chegando aí a 1 hora de vídeo, né? Mas espero que tenham gostado, que tenham compreendido mais ou menos essa trajetória que eu propus, e novamente me coloco aí à disposição, né, para tirar mais dúvidas, ou para a gente bater um papo mais sobre cinema, né, sobre literatura, sobre mídia, sobre essas questões que estão de uma forma ou outra ligadas com a disciplina, né? Desejo a vocês então uma boa prova e até uma próxima oportunidade.